E o que é o PSA, que você falou rapidamente no começo, mas que nós sempre ouvimos, quer dizer, o meu PSA está aumentado, posso ter câncer. O meu PSA está aumentado, não necessariamente eu tenho câncer. O que significa o PSA e qual a importância desse elemento no sentido de fazer um diagnóstico? O PSA é uma proteína, uma substância que a gente dosa no sangue, no exame de sangue, e que ele é específico da próstata. Nenhum outro órgão do nosso corpo produz PSA. Ele é o antígeno prostático específico. Ele não é específico de uma doença da próstata. Ele está presente dentro das células da próstata. E a gente dosa ele no sangue conforme ele vaza das células e vai parar no sangue. Qualquer doença da próstata pode fazer esse transbordamento dessa proteína para o sangue. Então, uma inflamação, um aumento, e o câncer de próstata, uma infecção. O PSA ele foi muito revolucionário. Ele surgiu, e esse exame surgiu na década de 1980. E ele foi um dos grandes responsáveis por a gente conseguir começar a detectar o câncer de próstata no começo. Então, até 1970, começo dos anos 80, o câncer de próstata, em mais de 90% das vezes, quando era detectado, ele já estava espalhado pelo corpo, ele já tinha metástases. E dos anos 80 para cá, isso inverteu. Hoje, se a gente for para um país desenvolvido, 5% dos casos só, as doenças são detectadas em fases mais avançadas. Em 95% das vezes, o câncer de próstata é detectado no começo, em grande parte por conta do PSA. Então, é uma ferramenta muito importante para ajudar a gente a detectar no começo uma doença que, como a gente conversou, quando ela trouxer sintomas, geralmente ela já cresceu muito. Então, o PSA ajuda a gente a falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos fazer testes adicionais para ver se isso é uma inflamação, se isso é um aumento da próstata ou se tem um tumor aí, um câncer de próstata surgindo. Quando a gente fala de exames para avaliar a próstata, ainda a gente sabe que o toque ele é absolutamente fundamental. E os homens têm uma certa resistência, um tabu. Hoje menos, no passado foi mais, mas ainda representa um tabu. No teu cotidiano, você sente isso na sua atividade enquanto médico urologista? Sim, ainda assim, bem menos. A gente vê que a cada década tem diminuído isso, mas ainda existem homens que não gostam da ideia. O que é importante, assim, o toque retal ele ajuda. É um exame clínico que dá informações para a gente, é um exame simples de ser feito, rápido, leva poucos segundos e dá informações adicionais. Mas o mais importante é não deixar de ir no médico por receio disso. Então, existem homens que vêm ao médico, vêm ao urologista e falam, olha, eu não me sinto confortável com esse exame, eu não quero fazer esse exame. E, felizmente, hoje a gente tem estratégias para avaliar, para examinar, sem fazer o exame de toque retal. Ele é importante, ele ajuda, mas existem outras formas e é pior um homem deixar de ir no médico, deixar de fazer os exames, deixar de fazer uma avaliação por receio do exame de toque, do que ele ir e falar, olha, eu não quero, eu não me sinto confortável, vamos a gente pensa em uma outra estratégia. Para quem nos assiste, o paciente não quer fazer o toque porque sente alguma restrição, não está confortável, como você bem colocou. Muito embora seja um exame muito rápido, simples, não há nenhum porquê não, nenhum senão em deixar de fazer. Quais seriam as estratégias? Existem exames auxiliares como ultrassom, ressonância, tomografia? Hoje o exame mais preciso para avaliar a próstata no sentido de detectar câncer de próstata é a ressonância magnética. Então essa é a nossa grande arma adicional, grande ferramenta adicional que a gente usa quando tem uma suspeita. Então, quando a gente faz o rastreamento, que é a combinação do exame de toque com o exame de PSA, que a gente vê se tem alguma situação ali, algum sinal de alerta, o exame seguinte que normalmente é feito é a ressonância magnética, desde que seja acessível. Em algumas realidades, no sistema público, às vezes não é acessível a ressonância, então aí é necessário fazer uma biópsia de próstata. Mas quando é disponível, a gente sabe que a ressonância magnética aumenta em 30% a eficácia de uma biópsia que posteriormente pode ser feita. Então, sempre que possível, a gente faz a ressonância. Então, para o homem que não aceita fazer o exame de toque, a gente acaba fazendo a ressonância como exame complementar. É claro que o exame de toque é um exame que leva 5 segundos, 10 segundos, é indolor, é barato, e a ressonância é um exame demorado, leva 40 minutos, 1 hora, tem um custo elevado. É difícil ficar repetindo esse exame muitas vezes quando necessário. Então,
um não necessariamente substitui o outro, eles se complementam. Eu gosto de usar o exemplo do cardiologista. O cardiologista usa o estetoscópio para examinar o coração. A gente sabe hoje que o ecocardiograma é mais preciso que o estetoscópio. Não é por isso que a gente vai aposentar o estetoscópio. Então, o estetoscópio, ele ajuda, ele traz informações a mais. Quando precisa, a gente faz um ecocardiograma, que é um exame mais demorado, o paciente precisa se deslocar, tem um custo adicional. Então, a gente usa ferramentas diferentes para complementar e não deixar um paciente descoberto quando necessário. Você falou sobre a biópsia. Qual a indicação formal para a biópsia? Quando você tem uma suspeita de que ali está estabelecido um câncer? Exato. A biópsia serve para... é o grande exame que vai confirmar ou descartar um câncer de próstata. Então, a gente hoje tem uma série de marcadores. Então, o exame clínico, o toque é um marcador, o exame de PSA. Existem outros exames de sangue que complementam eventualmente o PSA, com subfrações do PSA, a ressonância magnética. Esses são os principais. E a gente tenta mapear e falar, olha, esse paciente tem uma chance grande de ter um câncer, então a gente precisa confirmar isso ou descartar. E aí, em geral, é feita a biópsia para encontrar e se tem um nódulo, avaliar esse nódulo, e a gente sabe que alguns nódulos são nódulos de aumento benigno da próstata, alguns nódulos são nódulos de crescimento tumoral, um câncer de próstata. Então, a biópsia que vai discernir isso para a gente conseguir programar o melhor tratamento para cada indivíduo. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo, atrás apenas do câncer de pulmão, além do quinto mais fatal. A estimativa é que 1,5 milhão de homens sejam diagnosticados a cada ano. Os dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer mostram que a doença liderou as taxas de incidência em 118 países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, França e Austrália. Resultado do uso generalizado do rastreamento como PSA, que detecta o câncer em estágios iniciais. Outro fator que acarreta na alta da taxa é o aumento da suscetibilidade genética em homens, por exemplo, com ascendência da África Ocidental. Apesar da tendência de estabilização dos declínios em diversos países de alta renda, uma projeção realizada pela The Lancet Commission levanta a preocupação para as nações de baixa e média renda. Isso porque, de acordo com o estudo, os casos devem passar de 1,4 milhão por ano para 2,9 milhões até 2040. Consequentemente, o número de mortes causadas pelo tumor também devem aumentar, passando de 700 mil até o ano em questão. No Brasil, a doença representa 29% de todos os casos de câncer no sexo masculino, o que representa aproximadamente 66 mil casos diagnosticados por ano e 16 mil mortes.